tornando o invisível visível. Esse é a temática do colar de girassol, que nós vamos estar falando hoje com meu amigo Gustavo Veloso. Obrigado, Gustavo. Que alegria poder reencontrar, né? Porque o Gustavo é o embaixador do colar de girassol. Mas eu vou deixar que ele fale para nós o que é o tal do colar de girassol, que virou lei na cidade de Caratinga, de minha autoria, né, a pedido do embaixador do colar. O que é? Fala para nós. Então, com muita alegria, Johnny, que eu recebo você novamente aqui na cidade de Inhapim, para estar falando sobre esse projeto. Depois do nosso último encontro, as coisas foram evoluindo de uma forma tão maravilhosa que em julho fomos agraciados e tornou-se lei federal o uso do colar de girassol como uso consciente para identificar portadores de deficiências ocultas. E esse projeto, que engloba o mundo todo, onde, segundo o levantamento da Sunfly, o projeto mundial do colar de girassol, são mais de 1,3 bilhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E cerca de 70% a 80% dessas pessoas são deficiências invisíveis. Então, o colar de girassol foi instituído, eu me tornei um embaixador do projeto Inclusão em Ação, que hoje é um dos representantes da HD Sunfly, através da Juliene, né, o Instagram também da Inclusão em Ação, e a HD Sunfly através da diretora-geral pela América Latina, Flávia Calafange, que representa o projeto da Inglaterra na nossa América Latina. Fomos agraciados com a lei federal, instituindo esse colar e tornando o uso mais consciente, porque o colar em si, ele não gera nenhum direito especial, mas sim uma forma de você identificar aquelas pessoas que precisam ser olhadas com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de empatia. Quando o colar chegou ao meu conhecimento, né, Gustavo, ele chegou através das redes sociais. Sim. E aí eu entrei em contato com você para que a gente pudesse ver a lei. E de pronto a gente olhou e viu que era uma lei maravilhosa, que tornava visível aquilo realmente que era invisível, né? Dá visibilidade às pessoas que tinham essas doenças ocultas. E aí a gente colocou em Caratinga o colar, a lei foi aprovada, sancionada e hoje em vigor na nossa cidade. Qual a importância disso em termos regional, né? Inhapim levando essa história do colar para tantos lugares, né? É uma satisfação muito grande, de muita alegria mesmo, e agora estamos as tratativas finais com o Poder Executivo para estar chegando o colar de girassol. O Poder Executivo já está em contato com a Sunfly através da participação da diretora pela América Latina para fazer a aquisição desses colares e está cadastrando aquelas pessoas que têm o direito de fazer o uso do colar para identificação, mediante laudo médico, justamente para fazer o uso consciente do colar e realmente ter acesso àquelas pessoas que possuem direito. Inhapim saiu na vanguarda em nossa região. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Esse ano faz 30 anos que eu tenho um problema de saúde, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, e há 2 anos, vai fazer 3 anos agora, eu sou ostomizado. Então, a minha deficiência é uma deficiência oculta, que não é aparente. Isso me encaixa dentro daqueles 70% a 80% de um grupo que não são vistos como deficiente, mas muitas das vezes também precisa de uma atenção. Isso não nos torna diferente, nos torna uma pessoa que precisa, às vezes, um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão, um olhar de sensibilidade. Um cuidado, talvez, uma acessibilidade melhor, uma coisa. E eu vejo, quando você fala assim, Gustavo, eu vejo da importância desses projetos, porque a boa política traz para nós coisas que realmente vão beneficiar uma sociedade. Então eu fico muito feliz de poder ver, né, um projeto tão bom como esse, hoje sendo reconhecido de forma de lei federal, né? Sim. Como se deu isso? Como chegou isso em lei federal? Isso aí
as associações de pais, de portadores com autismo e diversos outros CIDs, são mais de 900 incapacidades que fazem parte desse rol que pode ser aderido como uma deficiência oculta ou não. E através da implantação de leis municipais, leis estaduais, foi implantado um projeto para virar o projeto de lei, um projeto federal, e foi sancionado a Lei 14.600 de 17 de julho de 2023, onde instituiu o colar de girassol, né, esse desenho, como ao você ver esse colar com alguém, preste atenção, essa pessoa pode precisar do seu auxílio. E hoje nós estamos conversando aonde essa história começou, na Câmara Municipal de Inhapim, a Casa do Povo. E eu fico muito feliz porque todos os vereadores da cidade, não importa o partido político, eu deixei bem claro isso quando eu fiz a apresentação do projeto. Isso é um projeto de uma verdadeira política social, onde a gente não olha A nem B, mas sim um coletivo. E automaticamente o regimento interno da Câmara permitiu que ele foi votado no mesmo dia da apresentação. Não era nem previsto isso, até eu fui surpreendido. E logo depois o prefeito sancionou. Depois do seu convite, a gente apresentou o projeto, também já foi apresentado em outras cidades. E Caratinga, o projeto da sua autoria, foi aprovado pela Câmara também. Posteriormente, o Executivo sancionou. E agora, continuar esse pontapé com a sua cobrança no Executivo para fazer a aquisição do colar de girassol. Isso que é importante, a gente fazer leis que elas possam ser utilizadas. É muito importante. Eu falo isso porque essa necessidade hoje, eu acho que o primeiro passo ele foi dado, igual Inhapim deu o passo primeiro, foi lá e fez, agora já está trabalhando a aquisição, né? Caratinga já fez a lei, então tem que ir trabalhar a aquisição. Eu acho que isso é importante. E é de suma importância também que a gente conscientize as pessoas, porque, igual você falou, não te dá o colar, não é que você vai ter alguma coisa, é que a pessoa olhar você com aquele colar, ele vai ter um olhar mais atento. Isso. E nesse colar também a gente sabe que ele carrega seus dados, não é isso, Gustavo? Isso, o colar em si, ele é adquirido isoladamente. Sim. O cartão com o QR Code, com as minhas informações, aí já é um projeto de inclusão em ação, que também será feito aqui pela Prefeitura em Inhapim, através, salvo engano, do CRAS, onde será cadastrado as pessoas que farão uso do colar com seus laudos médicos, farão um primeiro cadastro com a carteirinha, porque aqui tem os contatos pessoais, medicamentos de alergias, a gente coloca exames mais antigos. Então é um QR Code que é analisado todo, a identificação aqui do meu caso, que é, por exemplo, a ostomia, que tem a ostomia, que é o meu caso, que diferencia, e atrás alguns telefones de emergência, alguns símbolos, dentre vários que eu falei, deficiência ocular, deficiência neurológica, cadeirantes, ou seja, diversas. O próprio cartão ele traz todo o diagnóstico, toda a vida médica, isso, toda a vida do paciente, no caso de uma crise, no caso de perder a memória naquele momento. Correto, justamente, né? Essa é a intenção. A pessoa correu ali, viu, vai saber qual medicamento, o que precisa ser tomado, ou seja, salvar vidas. Isso. E recentemente, você falando isso, foi noticiado nas grandes mídias uma pessoa que tinha um grau de autismo, e o autismo tem vários níveis, né? Então tem alguns graus mais brandos, outros graus mais avançados. Uma pessoa que foi salva numa crise de pânico dentro de um ônibus. Depois ela conseguiu, o pessoal reconheceu o colar de girassol. Ela se encontrava perdida, não sabia o que fazer, e através do colar de girassol houve aquele olhar de empatia, foi acolhida e graças a Deus ela... E o importante é isso que a gente está fazendo, porque não adianta só a lei em si, só o colar, se a pessoa não souber para que é o colar,
por que aquele colar não é só um adereço. Isso, A justamente. gente tem que entender que não é um adereço, é um salva-vida daquela pessoa no momento de emergência, de urgência, que ela possa precisar. E eu vejo, Gustavo, tanta expansão disso. Você tem sido convidado para tudo quanto é lado, você tem falado disso em vários lugares, né? Como é que está a agenda do Gustavo Veloso aí? Rapaz, assim, a gente é um trabalho, embora canse o físico da gente, mas alivia muito o mental e ajuda muito o espiritual, porque é isso que eu me alimento. Como eu falei no início, nessa jornada de 30 anos, ao longo de mais de 10 cirurgias, 11 cirurgias, retirada de várias partes do intestino, várias hospitalizações. Isso é uma grande alegria. Hoje mesmo estava conversando com a associação com sede em Portugal para estar compartilhando. Eles pediram para eu mandar a minha história durante todo o tratamento da doença de Crohn. Esse grupo ele é para portadores de doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn e ostomizados, que também apoiam o uso do colar de girassol como um projeto global. Então, aquilo que você falou, de lá veio para cá, de Inhapim foi para Caratinga, foi para Fabriciano, e a gente vai aumentando essa corrente, que quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas vão ser beneficiadas. Então, por isso a importância do compartilhamento, das pessoas falarem sobre o assunto. E o mais importante também, não julgar, simplesmente porque a pessoa você acha que ela é um pouco diferente de você. Não, somos todos iguais. Todos iguais. A gente fala isso e eu acho importantíssimo isso. Muitas das pessoas a gente vai entendendo isso com o passar do tempo, que todos nós temos nossas limitações. Elas muitas das vezes são visíveis, são invisíveis, elas não são aparentes, elas podem não ser físicas, mas todos nós temos algum tipo de limitação. E isso nos chancela, nos dá o direito de poder respeitar e nos dá a obrigação de respeitar realmente o outro. Quando você fala do preconceito, não podemos ver isso como um preconceito. A gente tem que poder ver isso como uma pessoa que está se mostrando realmente que ele precisa do outro. E sim, todos nós precisamos do outro. Isso, né? É uma nobreza, né? Nobreza. Você reconhecer a necessidade de precisar do outro, porque a gente não vive isolado, a gente vive na sociedade, a gente precisa um do outro para esse convívio ficar mais doce num mundo que a gente vive de tanto desespero, de tantas dificuldades. Às vezes uns têm tantos, outros têm tão pouco. Então, aqueles que podem ter acesso às informações, poder compartilhar, ajudar. E eu, por exemplo, eu entrei no projeto Colar de Girassol, eu não ganho um centavo com isso. Eu não sou político. Eu sou igual o motorista, eu esqueci o nome que foi me buscar. Sim. Ele me perguntou, você é vereador, alguma coisa? Não, eu sou apenas um cidadão consciente. E isso é importante, né? Eu sou curioso e eu pesquiso, busco, e graças a Deus eu tenho uma amizade muito boa com os políticos da minha cidade, porque eu necessito de quem está ali na prefeitura, de quem está na Câmara, porque eu faço tratamento, eu faço viagens para me tratar. Então, é um direito constitucional nosso, o direito à saúde. É isso que é legal, quando a pessoa entende, começa a entender isso, Gustavo, quando você diz assim, porque você acaba fazendo a verdadeira política. Eu sempre falo isso, a política é feita por todos, né? E quando se faz o que é a política? É o bem-estar do outro. É quando eu começo a entender que eu tenho que fazer o melhor de mim para que o outro possa se beneficiar também. E automaticamente eu me beneficio. Isso é normal. Então eu fico vendo assim, quando a ideia do colar de girassol, talvez ele veio de uma dor extrema sua que você carregava, mas ela veio também alimentar um desejo de ajudar o outro. Né? Isso me mantém até com a mente ocupada, porque antes eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar a minha enfermidade. E isso me prejudicava,
tanto mais da doença inflamatória intestinal, onde a gente tem que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro. Então, se o psicológico não está bem, automaticamente nós não estamos bem. E isso foi o que me levou a diversas complicações que um portador de doença de Crohn pode passar por diversas, dezenas de cirurgias ao longo da vida. Pode ou não, depende de cada caso. Então, no meu caso, eu fui contemplado com essas dificuldades. Então, eu coloquei à disposição para usar da minha dificuldade para ajudar aquelas pessoas que hoje estão começando nessa caminhada. Porque foi doloroso o meu diagnóstico, era muita novidade na época, demorou o diagnóstico a ser formado. Então, se demorasse ainda um pouco mais, ou se eu não tivesse médicos tão capacitados em diversas cirurgias, onde eu fiquei em UTI, já tive septicemia, cheguei a ser desacreditado. E se eu estou aqui hoje, eu até tenho uma frase, se eu carrego uma cicatriz em mim, eu tenho condições de mostrar é porque eu sobrevivi. Isso é bonito. Então, se eu estou vivo, vou ajudar outras pessoas a se manter vivas também, tanto no corpo, tanto no espírito. Saber que elas são capazes também de fazer os seus trabalhos. Aqui em Apim a gente tem uma PAI maravilhosa, vários projetos que faz essa inclusão de todos os segmentos da sociedade. Isso já vem de longos anos e cada vez vai aprimorando mais, que essa é a intenção. Cada dia a gente vai alcançando mais espaço, vai alcançando em prol de um bem maior da comunidade. Então, a comunidade que a gente é inserida, ela tem que fazer parte desse processo. E Caratinga está muito bem representada com você que levou o projeto para a Câmara de lá, lutou por ele, os vereadores de lá entenderam também a situação, assim como os vereadores de Inhapim, a vocação mesmo de ajuda ao próximo. E a gente fica feliz de ver todo esse trabalho sendo realizado. Eu vejo sempre, Gustavo, e posso dizer isso tranquilamente, que quando a gente se entrega às atribuições, a gente consegue fazer algo realmente em benefício do outro. Eu vejo que você transformou o seu limão naquela limonada, né? Isso. E está fazendo isso constantemente, todos os dias. Qual é o seu, né? Nosso tempo é curto, mas é gostoso poder falar, a gente tinha um papo à vontade, mas qual é o recado que você deixa para as pessoas que hoje vivem esse isolamento, esse medo de, eu não vou sair, eu não tenho uma doença visível, mas eu não vou sair, que eu posso dar uma crise, que eu posso passar um momento de sufoco, isso pode acontecer comigo lá na rua, e no meio e aí ela se tranca no ambiente e acaba ali a famosa mente vazia, pensando no suicídio, pensando em algo pior. Qual que é o recado do Gustavo, que passou por tudo isso, que viveu toda a dificuldade, que hoje está aqui pronto, preparado para levar uma mensagem de carinho, de amor e de esperança àqueles que muitas das vezes estão desesperançosos das coisas novas? Johnny, isso aí é muito fundamental, o que você está falando, que dia 3 de outubro, eu faço 42 anos de idade. 2020 foi minha cirurgia. Fiz meu aniversário dentro da UTI, sem mesmo saber que era meu aniversário. No meu aniversário do ano seguinte, recebemos a notícia que a minha irmã estava com um tumor. Foi anos difíceis e continua sendo, mas a fé que a gente tem em Deus, o amor que a gente tem no nosso coração, nos faz trabalhar, olhando essas pessoas, querendo ajudar, porque não só porque a gente vive isso dentro de casa, mas a gente tem que também olhar para o outro, porque muitas pessoas estão, como você falou, e no mês de setembro agora, que a gente, o mês de prevenção do suicídio, setembro amarelo, a gente tem um cuidado todo especial, mas não é só o mês de setembro. Muitas pessoas têm uma depressão, estão em casa e têm suas dificuldades. Gente, força, procure ajuda, não tenha vergonha, procure uma orientação médica,
procure pessoas capacitadas para te ajudar e venha fazer parte dessa corrente, porque o seu testemunho pode também salvar muitas vidas. Desculpa a emoção, porque realmente... Eu que agradeço, cara, e você é um exemplo para todos nós. Obrigado, continua firme, lute, e Caratinga você tem um grande amigo. Obrigado. Pode contar comigo aqui que você precisar. Tamo junto aí para divulgar o Coral de Girassol. Enquanto a gente puder, a gente vai estar divulgando ele aí. Isso, tá e quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, agradecer mais uma vez a Câmara Municipal de Inhapim, a todos os vereadores, a todos que trabalham, o Executivo, a todos os vereadores de Caratinga, o Executivo de Caratinga também, a Inclusão em Ação na pessoa da Juliene e a Sunfly, através da Flávia Calafanje, diretora para a América Latina. Siga, você irá colocar em suas redes sociais, o Instagram da Inclusão em Ação, lá tem muitas informações. O HD Sunfly também, que tem disponibilizado vários materiais para colocar em comércios, locais, para justamente as pessoas terem uma conscientização maior sobre esse trabalho. Obrigado. Nós vamos deixar tudo isso aí para você. Cara, que papo legal. Você gostou? Tem muita gente que precisa assistir isso. Você precisa compartilhar com essas pessoas. Clica aí no botão, se inscreva no canal, compartilhe, para que você possa estar ajudando outras pessoas, como o Gustavo está fazendo, belíssimamente, levantando essas pessoas. Isso sim é viver esse momento desse Setembro Amarelo, em todos os dias do ano, em todos os meses do ano. Até o próximo vídeo, a gente se encontra por aí.